Deixe-me dizer uma coisa. Quando as bombas começam a cair do outro lado do mundo, quando os campos de petróleo estão pegando fogo e o mercado de ações está piscando em vermelho, Decanos olha para isso e diz bem, isso é lá, isso não é aqui, isso não é problema, meu. Essa é exatamente a coisa mais perigosa em que você pode acreditar. Aqui está o estudar história, estudar geopolítica e a natureza do poder. Me ensinou. Cada grande guerra na história americana não aconteceu apenas no exterior. Ela aconteceu em casa, ela sempre acontece. Quero mostrar a vocês, com dados reais e evidências históricas reais, é que o que está acontecendo agora no Oriente Médio não é apenas uma história de política externa. É o fósforo. E a América é a gasolina. Então, vamos falar sobre o efeito dominó. Começando de um lugar que você pode não esperar. Platão teve uma ideia que chamou de alegoria da caverna. Imagina 1 milhão de pessoas acorrentadas no subsolo, no escuro, olhando para uma parede. Atrás delas, um fogo queima. E as pessoas que controlam esse fogo usam fantoches para projetar sombras na parede. E essas sombras se tornam realidade. Se tornam aquilo que todos acreditam, aquilo pelo qual todos lutam, aquilo pelo qual todos estão dispostos a morrer. Essas sombras não são reais. Suas projeções são fabricadas e as pessoas que olham para a parede não sabem, que deram nomes às sombras, construíram línguas, civilizações e sistemas de crenças em torno delas. E se você se aproximar de uma dessas pessoas e disser que tudo isso é falso, que não são correntes, mas cordas, e que todos podem sair quando quiserem, essas pessoas o matarão. Não aqueles que projetam as sombras. Os outros prisioneiros, as pessoas ao seu lado, se voltarão e o destruirão, porque você está ameaçando a fantasia deles. Os Estados Unidos da América são a caverna de Platão. E essa guerra é o momento em que o fogo fica muito forte e as sombras começam a aparecer erradas. E quando isso acontece, as pessoas não se unem, elas não reconhecem que estão todas juntas nisso. Elas se voltam umas contra as outras. Elas vão para a guerra não com o inimigo estrangeiro, mas consigo mesmas. Isso é exatamente o que as evidências nos dizem que está prestes a acontecer. Antes de falarmos sobre o dominó, precisamos entender o quão inflamável este país já é. Em 2025, a porcentagem de americanos que se identificam como politicamente moderados atingiu uma baixa recorde, 34%, a menor já registrada pelo Gallup. 1/3 do país diz que é moderado e todos os outros escolheram um lado. E também não é uma escolha branda de lados. A parcela de republicanos que se autodenominam conservadores atingiu seu ponto mais alto em 2024, com 77%. E a parcela de democratas que se autodenominam liberais também atingiu seu ponto mais alto. Ambos os lados simultaneamente se inclinando para o extremo. E é aí que fica assustador. De acordo com a Pew Research, 72% dos republicanos disseram em 2022 que os democratas eram mais imorais do que outros americanos, e 63% dos democratas disseram o mesmo sobre os republicanos. Em 2016, esses números eram 47% e 35%. Em menos de uma década, ambos os lados deixaram de se ver como oponentes políticos e começaram a se ver como inimigos moralmente corruptos. 8 de 10 adultos americanos dizem que republicanos e democratas discordam além de políticas, nem sobre fatos básicos, nem opiniões de acordo. Fatos. Eles vivem em realidades diferentes, olhando para paredes diferentes. E aqui está um número que merece atenção real. Em uma pesquisa Pew da primavera de 2024, apenas 22% dos adultos americanos disseram que o governo federal fará a coisa certa na maioria das vezes. Isso está perto do nível mais baixo histórico em mais de 60 anos de pesquisas. A instituição que supostamente mantém o país unido tem a confiança de apenas 1 em cada 5 americanos. Adicione uma guerra a isso. A história é sua maior professora aqui. E o precedente histórico que quero que você observe é o Vietnã. Os Estados Unidos começaram a bombardear o Vietnã do Norte em 1964, enviando tropas de combate em 1965 e em 1968. 568 mil soldados americanos estavam no solo, enquanto mais de 300 americanos voltavam para casa mortos todas as semanas. Todas as semanas. Em casa, o movimento anti-guerra se tornou o movimento de protesto mais poderoso da história americana. E não porque as pessoas discordassem da política externa em abstrato. O alistamento militar tornou isso, pessoal. Quando seu filho, seu marido, seu irmão recebe uma carta dizendo que irá lutar e possivelmente morrer em uma selva do outro lado do mundo, essa guerra estrangeira deixa de ser uma notícia e se torna sua vida.
O alistamento militar também expôs algo feio. Os pobres, a classe trabalhadora e as minorias eram os mais propensos a ir. Os ricos encontraram saídas que jogaram gasolina em todas as tensões existentes na América. O movimento pelos direitos civis e o movimento anti-guerra, com líderes como John Lewis, traçando uma linha direta entre a violência contra pessoas de cor em casa e a violência no Vietnã. As ruas da cidade romperam. Em 1968, o presidente Lyndon Johnson olhou para a situação de seu país e anunciou que não buscaria a reeleição. O homem mais poderoso da América, derrubado por distúrbios domésticos desencadeados por uma guerra estrangeira. A Convenção Nacional Democrata em Chicago naquele ano se transformou em um tumulto. E então, em 1970, na Kent State, a Guarda Nacional atirou em 4 estudantes universitários em um protesto em solo americano do governo americano. O alistamento transformou a guerra em algo pessoal e explosivo. Os Estados Unidos não têm alistamento militar obrigatório hoje. O exército é composto exclusivamente por voluntários. Mas o que isso realmente significa é que o exército recruta despropósitos rurais de baixa renda, pessoas que já se sentem deixadas para trás, que já sentem que o sistema não funciona para elas, que já sentem que seu sacrifício não é percebido pelas elites costeiras que observam a uma distância segura. Esse ressentimento, essa lacuna entre quem luta e quem não luta, já existe, esperando por uma guerra. Puxe essa corda e veja o que acontece. Aqui está o que separa este momento do Vietnã, e é isso que torna a situação atual mais perigosa. Nas décadas 60, a polarização tinha um foco. Vietnã, direitos civis, uma questão específica sobre a qual ambos os lados podiam, pelo menos, discutir como um acordo. Walter Cronkite relatou no noticiário e a maior parte dos Estados Unidos assistiu à mesma transmissão e concordou com os fatos básicos. Sean Westwood, diretor do Laboratório de Pesquisa de Polarização da Universidade de Dartmouth, descreveu o ambiente atual como mais nebuloso, sem um objetivo claro pelo qual ambos os lados pudessem trabalhar. Deixar que as tensões borbulhem em hostilidade em vez de serem canalizadas para ações produtivas. Essa é a maneira acadêmica de dizer que as pessoas estão furiosas, mas não conseguem concordar sobre o motivo da raiva. Lutar por quê? É isso que torna isso mais perigoso do que o Vietnã. Durante os anos 60, quando eclodiram protestos, a demanda era coerente, acabar com a guerra e trazer as tropas de volta. Havia uma saída? Hoje em dia, ninguém concorda sobre como seria vencer. Agora vem o dominó econômico, porque esse é o mecanismo. É assim que uma guerra estrangeira realmente destrói um país. Um grande estudo da Kellogg School da Northwestern University examinou 135 guerras em 115 países de 1900 a 2023. E o que os pesquisadores descobriram foi que a guerra levou, em média, a um declínio econômico real de cerca de 13%. O consumo das famílias caiu cerca de 11%. O investimento caiu cerca de 14%. A inflação subiu quase 50%. E, não temporariamente, esses efeitos persistiram por pelo menos 10 anos. 10 anos. Pense no que isso significa para os americanos comuns que já estão vendo suas contas de supermercado aumentarem e já estão ansiosos com a aposentadoria. Uma grande guerra no Oriente Médio fecha rotas de navegação críticas, transportando 20% mundial de petróleo. Os preços da energia detonam. Após a guerra do Iraque, o petróleo subiu de $100 no barril antes do conflito para $140 no seu pico. Variou de 23 a $140. A guerra do Iraque não afetou diretamente as principais rotas de petróleo. Foi apenas na vizinhança. O que acontece quando as próprias rotas fecham? Os números do projeto de custo da guerra da Universidade Brown nos dizem que Everlake Powers gastaram ou se comprometeram a gastar cerca de $6,4 trilhões em guerras pós-11 de setembro. A soma de 6,4 trilhões de dólares foi financiada não por impostos aos americanos, mas por meio direto. Os americanos mais por meio de dívida e impressão de dinheiro. O Vietnã foi financiado da mesma forma da inflação e não de impostos. Isso produziu diretamente a crise econômica da década de 1900, a estagflação que dizimou as economias de uma geração inteira.
Imagine isso acontecendo de novo. Mas dessa vez com uma dívida nacional recorde, a confiança no governo no nível mais baixo em 60 anos e com ambos os lados do espectro político já convencidos de que o outro lado não está apenas errado, mas moralmente corrupto. A dor econômica amplifica a raiva política. Sempre foi assim. Quando as pessoas estão em dificuldades, quando seu dinheiro compra menos, quando seus empregos desaparecem, elas não ficam filosóficas, elas ficam com raiva. E em um país tão dividido, elas já sabem exatamente a quem vão culpar. Uma ideia que quero apresentar aqui que explica mais sobre como isso se enrola do que qualquer outra coisa. Eu a chamo de lei da proximidade. O conceito é direto. Sempre que você está envolvido em um conflito, não está jogando um jogo, mas muitos jogos simultaneamente. E o jogo que domina seu pensamento e orienta seu comportamento é sempre aquele mais próximo de você, ou aquele bem na sua frente. Veja o significado disso para a América em guerra. A leitura óbvia é que o conflito principal é entre os Estados Unidos e o Irã. Mas a lei da proximidade nos diz que não é assim que os atores políticos realmente calculam. Para os democratas, o jogo mais aproximado não é o Irã, cara, é 2028. Eles olham para a guerra e calculam. Guerras impopulares destroem presidentes. E uma guerra impopular pode nos entregar tudo em 2028. Então, por que eles iriam querer que a guerra acabasse rápido? Para os republicanos, o cálculo é diferente? A guerra pode ser impopular, mas o presidente detém poderes de emergência em tempos de guerra, e os poderes de emergência podem remodelar as regras do jogo político de maneiras que beneficiem quem já detém o poder. Ele é requisito de identificação do eleitor. Barreiras que historicamente têm sido usadas para suprimir votos minoritários. Isso se torna muito mais fácil de implementar quando o país opera em estado de emergência. E é aqui que fica pior. Dois partidos políticos olhando para uma guerra estrangeira e ambos calculando como usar menos lar para destruir o outro internamente. Nenhum deles prioriza o que é melhor para a América. Buscam saber o que serve melhor à minha facção. Isso não é teoria, isso não é especulação. É isso que as evidências nos dizem sobre como os atores políticos se comportam quando a lei da proximidade assume o controle. O jogo mais próximo, o jogo do poder interno, engole todo o jogo da política externa. Há um conflito mais profundo sobre o qual quase ninguém fala. E esta é uma guerra civil que já está em andamento antes do tiroteio começar, antes que alguém a chame de guerra civil. Peter Turchin, um acadêmico da Universidade de Massachusetts que estuda os padrões de guerras civis históricas, tem um conceito chamado elite, sobre produção. O poder é um jogo de soma zero. Há apenas um número limitado de assentos no topo. Mas quando uma sociedade produz muitas pessoas que acreditam que merecem estar no topo, muitas elites competindo por poucas posições de elite, elas entram em guerra umas com as outras. Não com inimigos estrangeiros, mas entre si. É exatamente isso que estamos vendo nos Estados Unidos agora. De um lado está, que chamarei de establishment financeiro, Wall Street, a mídia tradicional, as instituições que, como a ordem global nos últimos 80 anos, essas pessoas precisam do sistema atual para sobreviver porque o construíram e se beneficiam dele. Do outro lado está a elite contrária, o Vale do Silício, o setor de tecnologia. O novo dinheiro construído não em finanças, mas em inteligência artificial. Essas pessoas acreditam que a velha ordem está morrendo e pretendem construir o que vier a seguir. Ambos os lados operam o que eu chamo de bolhas financeiras. O mercado de crédito privado cresceu para cerca de US$ 2 trilhões, partindo do princípio de que se as coisas se derem errado, o governo nos resgatará da mesma forma que fez em 2008. Enquanto isso, o setor de tecnologia IA despeja dinheiro em si mesmo em círculos. A empresa A investe na empresa B, a empresa B investe e volta na empresa A. As avaliações aumentam, os números parecem enormes e o valor subjacente não está lá. Ambas as bolhas precisam de um resgate do governo quando estouram. Mas o governo só pode salvar uma. Vitória democrata em 2028 salva as finanças. O controle republicano significa que a tecnologia será salva. Essas são as apostas. E essas duas facções estão dispostas a destruir o país para determinar qual delas sobreviverá. Um conflito internacional acende garfo neste combate, pois a economia de guerra seleciona ganhadores e perdedores, aniquilando algumas indústrias, enriquecendo outras, direcionando verbas e emergências a um lugar específico. A questão de quem controla Washington, quem controla o resgate financeiro, torna-se existencial para ambos os lados. E no meio de tudo isso,
os americanos, como estão vendo suas economias evaporarem, suas contas de energia aumentarem, seus filhos potencialmente convocados para servir. E estão sendo informados por cada lado que o outro lado não está apenas errado, eles são maus. Eles são maus, eles são inimigo. Agora, vamos falar sobre armas, porque nenhuma conversa séria sobre conflitos domésticos nos Estados Unidos pode evitar. Menos las! Com aproximadamente 107 milhões de americanos detendo armas em 2024, essa cifra inclui 42% das famílias. Aproximadamente 500 milhões de armas de fogo de propriedade de civis existem mais de uma para cada pessoa no país. Com apenas 4% da população mundial, os americanos detêm cerca de 46% de suas armas de fogo de propriedade privada, nossos rifles semiautomáticos. Especificamente, os americanos possuem mais de 24,4 milhões delas, ou um número que dobrou em menos de uma década. Somente entre 2020 e 2023, mais de 21 milhões de americanos compraram sua primeira arma de fogo. E em 2020, o ano da Covid, do protesto por George Floyd e da eleição presidencial mais contestada da história moderna, 8,4 milhões de americanos compraram sua primeira arma em um único ano. A divisão em relação às armas acompanha quase perfeitamente a filiação política. Em 2024, 45% dos republicanos possuíam pessoalmente uma arma de fogo, em comparação com 20% dos democratas. Montana, Wyoming e Virgínia Ocidental registraram taxas de propriedade acima de 60%. O que isso significa na prática é que se os Estados Unidos se dividirem ao longo de suas falhas políticas existentes, um lado dessa fratura estará dramaticamente mais armado do que o outro. Essa simetria, esse enorme desequilíbrio, enorme de qualquer potencial conflito doméstico, de maneiras que a maioria das pessoas não está disposta a pensar, considere as milícias. A maioria dos americanos não sabe que todos os 50 estados proíbem legalmente atividades paramilitares privadas. Em todos os estados, centenas de grupos de milícias operam abertamente em todo o país, apresentando-se principalmente como organizações de preparação para emergências ou grupos de defesa comunitária. Após 6 de janeiro de 2021, pode ter parecido que o movimento das milícias entraria em colapso. Os líderes dos Oath Keepers e dos Proud Boys foram presos, julgados e condenados por conspiração sediciosa, um crime federal grave. No entanto, de acordo com relatórios baseados em mais de 100 mil mensagens internas de uma das principais redes de milícias, o movimento não encolheu após 6 de janeiro. Ele se expandiu drasticamente. A lição que a liderança tirou não foi que eles tinham ido longe demais, a lição foi que foi um trabalho mal feito, que não foi longe o suficiente, e eles se reestruturaram. Após as condenações, o movimento se reorganizou em células locais independentes, menores, operando em aplicativos de mensagens seguros, mais difíceis de monitorar e mais difíceis de processar. Com o surgimento de uma nova terminologia, grupos que se autodenominam Minutemen, uma referência deliberada à Revolução Americana, posicionando-se como os legítimos defensores da liberdade contra um governo tirânico. Há também um padrão histórico documentado aqui que merece atenção. Veteranos de combate desempenharam um papel significativo nesses movimentos após cada grande conflito. Ele viés, Iraque, Afeganistão, veteranos que retornam com treinamento militar, experiência, com armas e uma sensação de que o país pelo qual lutaram, extraiu, se torna um importante grupo de recrutamento para organizações extremistas. Especialistas sugerem que veteranos e militares da ativa podem representar aproximadamente 25% dos membros ativos da milícia. Adicione uma nova guerra. Novos veteranos voltando para casa em uma economia destruída pelos gastos de guerra, em um ambiente político onde 40% dos democratas disseram aos pesquisadores em maio de 2025 que ia remover um presidente em exercício, e 25% republicanos apoiavam o uso das forças armadas para impedir protestos contra esse mesmo presidente. Esses números são reais? A tendência real está acelerando. Agora, vamos analisar os dados sobre violência política, pois é aqui que o efeito dominó começa a ficar bem concreto. No primeiro semestre de 2025, cerca de 150 ataques com motivação política foram registrados nos Estados Unidos, de acordo com dados do Total Peace Institute. Esse número foi quase o dobro do total do mesmo período do ano anterior. Quase o dobro. Desde o Vietnã, desde a década de 70, a violência política nos Estados Unidos nunca atingiu um nível tão alto como agora. Uma guerra estrangeira desta vez voltou a dividir o país.
2 tentativas de assassinato contra o presidente dos Estados Unidos ocorreram somente em 2024. Em abril de 2025, o governo abordou de uma tentativa de assassinato. Em junho de 2025, uma representante estadual de Minnesota e seu marido foram mortos. O professor Eric Pellinger, da Universidade de Massachusetts, descobriu que assassinatos políticos acontecem em ondas. Quando um acontece, as condições estão criadas para que outros aconteçam. A normalização da violência política se autossustenta. E aqui está um número que exige atenção real. Apesar de toda essa raiva, apesar de toda essa violência, 70% dos americanos dizem que se opõem à violência política. Isso parece reconfortante até você fazer as contas. Os Estados Unidos têm 335 milhões de pessoas e 70% se opõem à violência política, deixando 30% que são, no mínimo, ambivalentes sobre isso. Isso é mais de 100 milhões de pessoas. E West, em Dartmouth, descobriu algo que torna isso ainda mais perigoso. Sua pesquisa mostrou que menos de 2% dos americanos realmente acreditam que o assassinato político é aceitável. Mas os americanos estimam que quase 1/3 de seus oponentes políticos apoiam a violência partidária. A percepção está completamente desconectada da realidade. Mas as pessoas agem com base na percepção. Essa lacuna entre o que as pessoas realmente acreditam e o que elas acham que seus inimigos acreditam é o que Robert T. da Universidade de Chicago chama de dinâmica espiral do populismo violento. Você acredita que seu inimigo está disposto a matar menos logo. Então você se prepara, você se arma, você se junta a um grupo. Seu inimigo vê você fazendo isso e lê isso como confirmação de que você estava planejando a violência o tempo todo. Eles se preparam e a espiral aumenta. Essa espiral não exige que a maioria queira a guerra. Basta que um número suficiente de pessoas de cada lado acredite que o outro lado está atrás delas. E depois há o divórcio nacional. Durante anos, isso era conversa fiada. Algo que você encontraria online de pessoas que claramente não estavam falando sério. Isso mudou. Dados da pesquisa Axios 2023 mostram que 20% dos americanos, ou seja, 1 em cada 5, querem que estados vermelhos e azuis se separem. E em uma pesquisa Bright Line Watch de junho de 2021, 66% dos republicanos disseram que apoiavam deixar os Estados Unidos e formar um novo país. 2 em cada 3. Em fevereiro de 2023, uma congressista em exercício da Geórgia pediu um divórcio nacional nas redes sociais. Não uma blogueira marginal, mas uma congressista eleita com milhões de seguidores, dizendo publicamente que o país precisa se separar. E início das assinaturas para a secessão da Califórnia após as eleições piações de 2024 e de quase todas as eleições presidenciais na memória recente, 2012, 2016, 2020 e 2024, moradores de todos os estados entraram com petições de secessão na Casa Branca. Só em 2012, quase 1 milhão de assinaturas foram coletadas. A maioria dos especialistas jurídicos dirá que a secessão formal é praticamente impossível, que as divisões políticas são as divisões entre eles, que não há uma linha clara para traçar em um mapa. Contudo, especialistas jurídicos não percebem que uma forma de secessão branda já existe. Cidade santuário anulando leis federais de imigração. Estados aprovando legislação explicitamente projetada para desafiar a autoridade federal sobre armas, aborto e uma dúzia de outras questões. A arquitetura jurídica deste país já sob tensão sob o peso do conflito. Mais uma coisa sobre esses números da secessão. 8 dos 10 estados mais dependentes de financiamento federal quase sempre votam nos republicanos. Os mesmos estados que mais falam sobre a separação e os estados que, economicamente menos, podem arcar com isso. A Virgínia Ocidental arrecada US dólares, 36 centavos para cada dólar que envia para Washington. Essa não é uma receita para uma ação independente bem-sucedida. Essa é uma receita para uma crise. E uma crise somada a uma guerra, a um colapso econômico, a um sistema político no qual 78% dos americanos dizem não confiar. Isso é algo que este país não enfrenta há 160 anos. Deixe-me juntar toda a cadeia de dominós, não como teoria, mas como um padrão histórico documentado. Dominó, uma guerra começa, os Estados Unidos assume conflito militar no exterior. Isso já aconteceu várias vezes. Coreia, Vietnã, Iraque, Afeganistão
e cada vez as consequências domésticas se seguiram. Dominó 2. A economia quebra. O financiamento da guerra gera inflação, os preços da energia disparam e o custo de vida aumenta para os americanos comuns, enquanto o establishment financeiro e seus aliados políticos encontram maneiras de lucrar. A pesquisa da Universidade Brown é inequívoca. Só com guerra após o 11 de setembro, 6,4 trilhões. Esse dinheiro veio de algum lugar e essas dívidas não desaparecem. Dominó 3. A lacuna de sacrifício se abre. O exército totalmente voluntário recruta desproporcionalmente pessoas de comunidades que já se sentem abandonadas pelo sistema. E quando essas comunidades assistem a elite, ambos os lados, financeiro e tecnológico, brigando para ver quem recebe o resgate do governo enquanto seus filhos voltam para casa em caixas, o ressentimento atinge um ponto que as pesquisas estatísticas não conseguem capturar completamente. Dominó 4. A realidade da mídia compartilhada se despedaça. Em contraposição à Guerra do Vietnã, onde Cronkite transmitia para toda a nação de um espaço único, a mídia atual faz com que democratas e republicanos acompanhem conflitos completamente distintos. A operação heróica de um lado é o crime de guerra do outro. Não há um momento, Cronkite, nenhum choque que una um país e force uma mudança de curso. Apenas o aprofundamento da convicção de cada lado de que o outro está mentindo. Dominó 5. A espiral de violência política se acelera. Hackers com motivação política estavam quase dobrando ano a ano. No primeiro semestre de 2025, 40% de um partido expressou apoio à remoção forçada do presidente em exercício. Grupos com treinamento militar e acesso a milhões de armas de fogo estão se reunindo em células projetadas especificamente para sobreviver a processos federais. O Conselho de Relações Exteriores, uma das instituições de política externa mais sérias dos Estados Unidos, classificou a crescente violência política e a agitação popular nos Estados Unidos como uma contingência de alta probabilidade e alto impacto para 2026. Não é uma preocupação marginal? Não é especulação da internet. O Conselho de Relações Exteriores. Dominó 6. O colapso institucional. Quando apenas 22% dos americanos confiam no governo federal. E uma guerra produz resultados que desacreditam ainda mais esse governo por meio de fracasso militar, desastre econômico ou corrupção da elite exposta no calor da guerra. Esses 22% não sustentam. E em algum momento, a autoridade do governo para exigir obediência, cobrar impostos e a lei atinge um limite em que parcelas significativas da população simplesmente se recusam. Agora, quero ser honesto com vocês, quero ser justo. Acadêmicos sérios analisam essas mesmas evidências e chegam a conclusões mais cautelosas. O Centro de Estudos Estratégicos Internacionais argumenta que os riscos de uma guerra civil real permanecem muito baixos. O caso é que as guerras civis, definidas academicamente, exigem condições que os Estados Unidos não atendem atualmente. Um PIB per capita baixo, um governo central fraco e um grupo rebelde organizado tentando tomar ou defender territórios. Apesar de problemas, a economia americana ainda é poderosa. O governo federal e os militares continuam capazes. Ninguém está tentando ter sucesso com reconhecimento internacional. A previsão do CSIS para o seu BAIS não é de guerra civil, mas de ciclos de violência esporádica, retaliação por mídia social, com atiradores solitários, cada um convencido de defender a civilização em 50 estados. Só isso. O impacto na coesão social é significativo, apesar da aparência inicial de algo gerenciável sua economia, sua capacidade de funcionar. E aqui está a advertência mais importante e honesta de todas. A pesquisa de Westwood em Dartmouth descobriu que, apesar dos níveis recordes de polarização, o problema central nos Estados Unidos não é que as pessoas realmente queiram violência. O problema é a percepção equivocada. As pessoas superestimam enormemente quantos de seus oponentes apoiam a violência. E essas percepções errôneas impulsionam a espiral, impulsionam o armamento, impulsionam as milícias, impulsionam a retórica. O maior perigo não é que os americanos queiram se destruir. O perigo é que muitos deles foram convencidos pela mídia, pelos algoritmos, pelos políticos, pelas facções da elite que usam a guerra cultural como um meio para a sua própria luta pelo poder, de o outro lado já decidiu fazer
Exatamente isso. A caverna de Platão novamente, a sombra na parede. Você acredita que seus vizinhos são inimigo? Você acredita que a outra metade do país está vindo atrás de você? Você começa a agir como se fosse verdade. Então, por estar agindo como se fosse verdade, começa a se tornar verdade. Aqui está o que quero deixar para vocês. A guerra não cria guerra civil. A guerra revela. Ela acelera o que já está lá aninhado sobre a superfície como uma falha geológica. Ela pega a pressão que vem se acumulando, a polarização, a desconfiança, a ansiedade econômica, os movimentos das milícias, a violência política, as conversas sobre secessão e aplica a força no ponto mais fraco. E o ponto mais fraco da América não é a fronteira, não é a economia, não é nem mesmo o sistema político, por mais falido que seja. O ponto mais fraco é a realidade compartilhada. A crença de que existe uma América, uma coisa, uma nação a pé na terra. Um conjunto de fatos básicos que vale a pena preservar, discutir e lutar a favor em vez de contra. Cada instituição que costumava manter essa realidade compartilhada, a imprensa, as universidades, o governo, as igrejas, perdeu a confiança de uma grande parte da população. Não porque essas instituições estivessem sempre certas, mas porque o processo de perda de confiança é autoacelerado. Quando você para de acreditar que o árbitro é neutro, você para de seguir as regras. Aqueles que têm idade suficiente para se lembrar dos anos Vietnã lembram como era quando o país se desfez por causa de uma guerra. Os avisos de alistamento, as filas de gás, os assassinatos, as cidades em chamas, King State, a sensação de que tudo em que você acreditava sobre a América era mentira. Aquela geração se reergueu com dificuldade e sofrimento. Levou décadas. E eles fizeram isso sem 500 milhões de armas em circulação, sem algoritmos de mídias só criados para maximizar a indignação, sem duas facções bilionárias rivais despejando dinheiro em qualquer partido político que protegesse sua bolha econômica específica. A questão para esta geração, para todos que estão assistindo a isso, não é se as falhas são reais, né? Os dados são inequívocos. A questão é se um número suficiente de pessoas entende o jogo que está sendo jogado contra elas antes que o dominó caia. Porque Platão estava certo sobre uma coisa. As correntes não são reais. Elas nunca foram. Obter a crença de muito. No entanto, a tarefa mais difícil do mundo. E estamos ficando sem tempo para descobrir isso.